Muitas pessoas sonham em viver de dividendos, ganhar uma renda passiva que pague todas as suas contas e assim alcançar a liberdade financeira. E uma das formas de chegar lá é investindo em boas ações pagadoras de dividendos. São empresas que têm altos lucros e que distribuem parte para nós, que somos seus acionistas. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês 3 empresas que merecem uma atenção especial quando o assunto é dividendos. Essas empresas vêm pagando ótimos dividendos. Eu vou mostrar dados importantes que você deve considerar na hora de escolher qual empresa você vai investir, quais boas ações pagadoras de dividendos você vai escolher. Nesse vídeo vou falar também sobre dividendos, indicadores fundamentalistas das empresas e muito mais. Fica comigo nesse vídeo porque eu preparei um conteúdo completo que vai te ajudar a melhorar o seu processo de escolha na hora de estudar as boas empresas que nós temos na Bolsa de Valores. Vale lembrar que nesse canal eu não faço recomendações de compra ou venda e reforço que você deve sempre estudar de acordo com as suas próprias conclusões. Salve investidor, eu sou Daniel Carrareto do Meu Dinheiro Ativo e nesse canal eu te ensino como sair do zero e chegar à tão sonhada liberdade financeira através dos investimentos. E se você tem interesse nesse tipo de assunto, já clica em inscrever-se aqui embaixo para ser avisado dos próximos conteúdos que eu vou trazer para vocês aqui no canal. Para começar a nossa conversa, vamos falar um pouco sobre o que são os dividendos. Dividendos são parte do lucro das empresas, que é distribuída para os acionistas. Existem formas diferentes de fazer isso. A primeira é da maneira mais convencional, que é pagando dividendos ou pagando juros sobre capital próprio, que entra como uma despesa da empresa, tem uma cobrança de imposto de renda, mas que chega líquida para a gente de igual forma. Há também as bonificações e os direitos de subscrição, que são uma forma que as empresas têm de remunerar os seus acionistas através de uma jogada com ações. Enfim, todas elas são formas da empresa beneficiar os seus acionistas. Mas hoje nós vamos falar de 3 empresas que distribuem dividendos aos seus sócios em forma de proventos, com dinheiro. A primeira empresa é a seguradora Porto Seguro. A Porto Seguro é uma empresa do ramo financeiro, com foco em seguros patrimoniais e também de automóveis, mas que também atua com outros produtos financeiros, outras linhas de seguro, além do chamado seguro automobilístico ou do seguro residencial. Atualmente possui cerca de 10 milhões de clientes. E diante dessas informações, nota-se que nós estamos falando de uma grande empresa, conhecida por todos e que muita gente até mesmo possui seguro dessa grande empresa. De acordo com relatórios e resultados da empresa no quarto trimestre de 2022, a empresa teve resultados robustos, evidenciado por rentabilidade elevada, crescimento significativo das receitas, que aumentou 31,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, e também um aumento na base de clientes ali, 6,9% a mais do que o ano anterior. Isso tudo decorre de medidas adotadas para a recomposição das margens e esforços realizados para a expansão dos negócios cada vez mais. O lucro líquido acumulado foi de 555 milhões de reais apenas no quarto trimestre de 2022, alcançando o maior resultado recorrente trimestral da história da companhia, através de um aumento de 87,6% em relação ao lucro do mesmo período do ano anterior. Veja que a empresa teve a maior expansão na receita total em 10 anos. Todas as verticais de negócio obtiveram crescimentos expressivos de receita no trimestre e também acumulados no ano, acima de 20%. O lucro líquido recorrente foi o maior da história da economia. Todas essas informações estão contidas no relatório da empresa, disponibilizado no site Status Invest e que pode ser visto em qualquer um dos links que eu estou deixando aqui para vocês. Agora vamos falar um pouco sobre os dados da Porto Seguro. O ticker da empresa é PSSA3. Olhando para os indicadores, nós vemos que a cotação hoje está custando R$ 26,63 e o seu dividend yield é de 4,35%. E o preço sobre lucro está em 15,17%. Esse preço sobre lucro quer dizer que em aproximadamente 15 anos você teria o seu dinheiro investido de volta se ele mantivesse os mesmos resultados que está apresentando atualmente. Continuando, o preço sobre o valor patrimonial está em 1,62, que é o preço justamente que a empresa tem em dinheiro em caixa, dívidas a receber. Esse é o valor patrimonial que a empresa detém. Olhando para o gráfico da cotação em 5 anos, percebemos que a ação variou muito nesse período e em 2020, ano da pandemia, a cotação caiu para R$ 18,34. E de lá para cá, a ação vem subindo naturalmente, como também tem acontecido com outras empresas, mas ainda segue longe do seu topo histórico de R$ 30,26 em fevereiro de 2020, antes da pandemia. Agora vamos para os indicadores fundamentalistas. A liquidez corrente da empresa, que é o dinheiro que a empresa tem para pagar as dívidas de curto prazo, ou seja, até 12 meses, está em 1,07. E o ROI da empresa, retorno sobre patrimônio líquido, é de 10,72%. Esse indicador mostra quanto é gerado de lucro em relação ao capital investido. Veja que a dívida líquida da empresa está negativa, menos 0,23, ou seja, a empresa não tem dívidas
dívidas maiores do que o seu caixa. Ela está realmente tendo uma boa administração das suas dívidas. E olhando a seguir, nós vemos que nos últimos 5 anos a receita líquida vem crescendo e o lucro líquido também segue uma linha constante, o que é muito interessante. Em relação aos dividendos, o dividend yield atual passa dos 4% e o dividend yield médio em 5 anos chegou a 6,48%. Então, diante do que foi apresentado, concluímos que a Porto Seguro é uma empresa forte, lucrativa, com dívidas equilibradas, já que até atualmente a dívida líquida sobre EBITDA está negativa, e que também paga bons dividendos. É uma empresa perene, que todos usam, quase todos na verdade, e que também possui uma forte tendência de valorização. Agora vamos falar da segunda empresa que eu trouxe para vocês, mas se você está gostando desse vídeo, deixa um like, um joinha aí para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para cada vez mais pessoas. A próxima empresa é a Transmissora Aliança de Energia Elétrica, popularmente conhecida como Taesa. É um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do país. As principais atividades da empresa são construção, operação e manutenção. Dispondo de cerca de 2.600 quilômetros de superfície em construção e 10.979 quilômetros em operação, contabilizando um total de mais de 13 mil quilômetros de linha de transmissão, ela hoje conta com ativos em 97 subestações, em operação sob o nível de tensão de 230 e 525 kW. Presente em 17 estados, passando por todas as regiões do país. A empresa está representada na Bolsa de Valores brasileira no setor de nível 2, com códigos TAEE3, que são as ações ordinárias, TAEE4, que são as ações preferenciais, e TAEE11, que são as units, que são geralmente as mais utilizadas atualmente. A empresa não divulgou o resultado do quarto trimestre de 2022 até o momento que gravei esse vídeo, mas vamos fazer uma análise no resultado de terceiro trimestre que a empresa divulgou no relatório. E na divulgação do resultado, a empresa mostrou que teve uma alta de 29% na receita líquida, também uma alta de 32% na margem EBITDA. São os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E é um indicador financeiro bastante utilizado para avaliar as empresas listadas no mercado de bolsa de valores. E nós também podemos ver aqui que há uma alta no lucro líquido, que é o que eu mais gosto de observar, inclusive, já que o lucro líquido é o que acaba indo para o nosso bolso. A cotação da Taesa hoje está em R$ 36,09 e olhando para os indicadores fundamentalistas, temos um preço sobre lucro de 6,72 e um PVP aí em 1,79. Uma dívida líquida controlada em 0,99, um ROI aí na casa de 26,61% e um ótimo percentual realmente, e o seu dividend yield de 17,21%, ou seja, distribuiu isso tudo em dividendos nos últimos 12 meses. Olhando a cotação nos últimos 5 anos, podemos perceber que há uma valorização significativa durante esse período. Aqui nós podemos ver que tanto a receita líquida quanto o lucro líquido aumentaram de 2019 para 2020, sendo que ambas tiveram uma leve queda nos últimos 12 meses. Já nesse gráfico, nós temos o dividendo histórico pago pela empresa. Perceba que o dividend yield atual está acima dos 17%, como já mencionado, e o dividend yield médio nos últimos 5 anos foi de 11,36%. Diante dos dados apresentados, podemos ver que Taesa também é uma excelente empresa, que pertence a um setor perene, que tem alto potencial de pagar dividendos e que ainda vem crescendo. Então, ela sem dúvida, nós devemos estar de olho. E agora nós vamos para a terceira e última empresa que vamos falar nesse vídeo, que é a Telefônica Brasil. É uma empresa de telecomunicações com atuação em todo o Brasil. A companhia trabalha com produtos como voz fixa e móvel, banda larga fixa e móvel, ultra banda larga, dados e serviços digitais, TV por assinatura e também fornece infraestrutura de tecnologia da informação. Ela é detentora da operadora Vivo. Em 2018, a empresa contabilizava 95 milhões de clientes. A cobertura de 4G alcança quase 90% da população em mais de 3.100 cidades. Na operação fixa, a Telefônica fechou o ano de 2018 com quase 20 milhões de casas atendidas por fibra ótica. A empresa está listada na B3 no segmento Novo Mercado, com ações ordinárias Vivit 3 e no mercado fracionário Vivit 3F. Hoje a cotação de Vivit 3 está R$ 39,20. Olhando os indicadores fundamentalistas, vemos o preço sobre lucro em 11,75, o preço sobre valor patrimonial de 0,95, dívida líquida bem baixa aí de 0,2 e no ROI temos aí 8,10%, enquanto o dividend yield está em 7,8% nos últimos 12 meses. Nesse gráfico nós temos a cotação dos últimos 5 anos e o valor da ação chegou a custar no seu topo histórico R$ 53,59 e veio caindo até chegar no patamar que está hoje aí na casa dos R$ 40. O dividend yield médio nos últimos 5 anos foi de 4,5%, que também é bastante interessante. Agora vamos ver sobre a receita e o lucro da empresa. A empresa foi muito bem nos últimos 5 anos, apresentando receitas altas e um lucro constante desde 2019. E sem dúvida, analisando todos esses dados, podemos dizer sim que a Vivo é uma ótima empresa pagadora de dividendos para nós considerarmos ter em carteira. E agora eu quero saber de vocês.
Deixem para mim nos comentários qual empresa você acha que vai performar melhor, que vai pagar mais dividendos esse ano. Eu quero saber a sua opinião. E já assiste esse vídeo que eu estou deixando aqui ao lado, que vai te ajudar bastante nessa tarefa de começar a investir. Um forte abraço e até o próximo vídeo.